corpos dos supostos ladrões de combustível no terminal de cereais de Matola ainda não foram reclamados. A Direção de Saúde da cidade de Maputo continua à espera dos familiares, mas afirma que, em último caso, vai mandá-los para a vala comum. A tentativa de roubo de combustível ocorreu no último dia 13 de dezembro no Porto da Matola, mas um incêndio no terminal de cereais estragou o esquema e resultou na morte de 17 supostos membros do grupo. No exclusivo à STV, a Direção de Saúde da cidade de Maputo revelou esta quarta-feira que 16 corpos deram entrada na morgue do Hospital Central de Maputo 3 dias depois, mas até agora apenas 11 foram reclamados pelos familiares. Deram entrada na morgue do Hospital Central 5 corpos no dia 15 de dezembro e 11 corpos no dia 16, o que totaliza 16 corpos. 11 já foram identificados pelos seus familiares, 5 estão ainda por ser identificados. Apesar dos corpos terem dado entrada com queimaduras e em estado de deterioração, o médico-chefe da cidade de Maputo diz que não foram necessários exames de DNA para o seu reconhecimento. Os restantes 5 têm 30 dias para serem reconhecidos e, em último caso, serão levados à vala comum. Felizmente ainda é possível identificar os corpos, mas que eles estão num estado o estado de conservação não é muito bom e os corpos não vão poder continuar a esperar por muito tempo. Daí que apelamos que toda aquela família que tem um ente desaparecido possa dirigir-se à morgue e possa fazer o reconhecimento para ver se porventura não será um destes corpos que pertence a esta família. 15 dias é o tempo que nós ficamos à espera do reconhecimento dos corpos. Estes entraram no dia 15, já passam os 15 dias, mas provavelmente ainda podemos esperar até um mês, não sei. A informação que só depois poderemos confirmar e partilhar. Em último caso, os corpos não reconhecidos vão à vala comum. As investigações sobre o caso resultaram até agora na detenção de 18 pessoas, incluindo agentes da polícia, e a apreensão de cerca de 700 bidões vazios que eram supostamente usados para roubar combustível numa casa abandonada arredores do Porto da Matola. 2016 começou, mas os velhos problemas permanecem. Homens e mulheres continuam a esperar entre 3 a 5 horas nas filas dos hospitais para assistência médica. Acompanhe uma ronda feita pela STV em alguns postos de saúde da cidade de Maputo. Eu cheguei das 7 para as 8, deixei, mandaram deixar a ficha ali. Desde as 8, 9 e ainda não levaram a ficha. E ainda tem as que vieram aqui às 5, 6... estão com as fichas lá dentro. Novo ano, velhos problemas. Até os pés já estão inchados, a maioria das pernas das pessoas já estão inchadas por sentar aqui, por ficar aqui muito tempo. Este é mais um grito de socorro de quem fica horas à espera de atendimento nos postos de saúde. Na cidade de Maputo, longas filas e morosidade contrariam a aposta da humanização dos serviços de saúde. O quadro mais dramático vive-se nos centros de saúde, que muitas vezes não possuem sistemas de triagem. Depois de cerca de 4 horas de espera, estas mulheres grávidas tiveram que deitar-se nos bancos e outras mesmo no chão, à espera de uma consulta pré-natal no centro de saúde do Albazine. Aqui, como vê, só pode filmar, ver todos. Nós estamos aqui desde muito cedo. Tem quem ainda não comeu ou trouxe alguma coisa para comer, mas já fome bate. Temos que comer de 3 em 3 horas. Já passa muito tempo. E quando ficamos fracas, ficam a dizer, vocês não comem nada, não comem. Como é que nós vamos ser fortes? Estamos aqui há muito tempo. Não temos como, temos que ficar à espera. Vamos ficar. Cenário semelhante viveu-se esta quarta-feira no centro de saúde de Mavalane, a mais de 20 quilómetros de Albazine. Por não se aguentar mais em pé, esta mulher teve que recorrer ao chão para descansar. O acompanhante queixa-se de morosidade e falta de atenção para os doentes mais graves. Ela estava aqui, aí como viu, estava no chão, estava ali. Chamaram agora, se mandaram voltar outra vez para lá onde estava a primeira vez. Então eles deviam mesmo, atender as pessoas que estão mais, não é? Depois, mas eles nem com isso. Quer dizer, é todo mundo no mesmo sítio. Isso fica muito chato. Muita procura
e insuficiência de pessoal são apontadas pelos centros de saúde como as causas do fenômeno. Aqui, em particular, neste centro, por acaso temos algum déficit de pessoal, mas também o fluxo aumentou. Então, isso cria esse constrangimento para com que as consultas demorem, os pacientes levem mais tempo nas consultas. Eu acho que a resposta seria o aumento do fluxo, porque nós aqui atendemos os doentes que vêm de Maracuene, Bobole, Chiango, tem aqui Escavel, Romão, Maguanino, todos vêm para aqui. Então, isso faz com que nós possamos ter um fluxo aumentado e assim a demora para o atendimento. Dados mais recentes do Observatório de Recursos Humanos para a Saúde em Moçambique indicam que o médico está para 18 mil habitantes, 8 mil acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A recém-criada empresa municipal de transporte público da Matola já soma 13 autocarros avariados, o que piora a crise de transportes na cidade e na província de Maputo. Este número adiciona-se aos mais de 80 autocarros da empresa municipal de transporte rodoviário de Maputo, que também estão avariados. Um problema que vem afetando as pessoas já há anos na cidade e província de Maputo. Em 2014, entrou em funcionamento a empresa municipal de transporte público da Matola, como resultado da extinção da empresa Transporte Público de Maputo, mas não resolveu o problema. Os autocarros avariados agravaram a crise nos dois municípios. Até setembro do ano passado, a empresa municipal de transporte público de Maputo somava 87 autocarros avariados e 238 em circulação. Já a transportadora pública da Matola conta neste momento com 13 autocarros avariados e 22 em circulação. E alguns autocarros temos um técnico que veio reforçar os nossos técnicos aqui dentro do fornecedor dos autocarros, a Choques Leyland. A Paramount destacou um técnico que vem nos apoiar aqui dentro da empresa municipal. Neste momento, são precisamente 100 autocarros fora de circulação por avaria em Maputo e Matola. Contas feitas indicam que essa frota seria suficiente para transportar cerca de 10 mil passageiros em cada viagem, tendo como base uma média de 100 pessoas por cada autocarro. 12 de janeiro é a data fixada pelo Tribunal de Barberton para decidir em definitivo sobre a manutenção ou não da prisão dos dois moçambicanos flagrados a transportar milhões de dólares não declarados. O tribunal decidiu acolher mais uma vez o pedido do Ministério Público de adiar por 7 dias a legalização da prisão de Hassan Momad e Abdul Ahmed, apanhados a transportar 4,9 milhões de dólares e 2,2 milhões de euros na fronteira de Ressano Garcia, do lado sul-africano. A juíza entende que, pelo interesse da Justiça, há necessidade do Ministério Público aprofundar a investigação, reunir provas concludentes ou não e deve interagir com a Interpol e outras agências de segurança, como alfândegas dos dois países e serviços de imigração. O Ministério Público disse à juíza que ainda não sabe onde eles apanharam dinheiro e suspeita que seja fruto de crimes praticados em Moçambique, pelo que há uma necessidade de esclarecer isso antes do tribunal tomar qualquer decisão. Por outro lado, a Procuradoria Sul-Africana entende que não há necessidade de extraditar os acusados para Moçambique, porque o caso pode ser julgado no território sul-africano. Vamos trazer aqui no tribunal para poderem fazer o vosso pedido de caução. Neste momento vamos estar sob pressão. Então essa data marcada foi confirmada com o vosso advogado ou então o vosso representante. Além disso, este adiamento deve ser final. É a última vez. Sim, é final. Dia 12 de janeiro vai ser o último dia. É o dia que vai se resolver tudo. Em relação ao senhor também, do seu pedido de refugiado cá, o senhor é admitido a ir tratar. A juíza autorizou ainda ao advogado de defesa a levar Hassan Momad às autoridades de imigração para dar entrada à documentação de pedido de asilo na África do Sul, uma vez que ele receia perseguição em Moçambique caso tenha que regressar. Então, em relação ao senhor que faz pedido de aplicação da documentação do refugiado cá na África do Sul, o senhor é admitido para poder ser levado para os escritórios que têm a ver com isso. Então, o senhor advogado vai ser quem vai dirigir o senhor para o tal sítio. E além disso, isso vem na lei da imigração, foi criada cá na África do Sul. O senhor tem esse direito de poder fazer essa aplicação ou então fazer esse pedido.
No dia 12 de janeiro deverá obrigatoriamente ser conhecida a decisão do tribunal. É que já não se pode mais adiar a decisão sobre a legalização da prisão dos 2 moçambicanos aqui na África do Sul. Francisco Malhade, Gaspar Chirinda, de Pumalanga para a STV. A defesa não está satisfeita com a decisão do tribunal porque queria que o adiamento fosse por 2 ou 3 dias no máximo. Os advogados acham que 2 ou 3 dias são suficientes para o Ministério Público terminar a investigação que está a fazer em torno deste caso. No entanto, o Ministério Público entende que não há razões para correr. Obviously, we are not satisfied about the decision. Nós estamos satisfeitos com a decisão do tribunal, mas aceitamos-la. E como cidadãos sabemos o que acontece no tribunal, mas gostamos da permissão de irmos pedir asilo porque isso respeita os direitos do nosso cliente. Mas afinal, por que os advogados insistem na necessidade de pedido de asilo a favor de Hassani Mohamed? Porque ele está a defender a sua vida. Não sabemos o que vai acontecer depois disto. Sabemos que há raptos em Moçambique e queremos ter a certeza de que ele ou algum familiar não esteja em perigo e precisa ficar na África do Sul. Acreditamos que será aceito. Não sabemos o que está a ser planeado contra ele, se o Estado vai poder protegê-lo ou pode até estar envolvido, não sabemos. Uma das grandes dúvidas do público tem sido os plásticos de um certo banco no qual estava o dinheiro, mas o advogado esclarece que os valores não foram encontrados nos plásticos do Standard Bank. Só foi uma coincidência. Há muitos bancos que fornecem seus sacos plásticos a instituições governamentais, como a Polícia Sul-Africana, para que, quando confiscam dinheiro, possam guardar nesses plásticos para conservar. Podia ser um outro banco, mas aquele dinheiro não saiu do Standard Bank. Dentro de dias, o advogado vai submeter a documentação para Hassani Mohamed ser admitido como refugiado na África do Sul. E para abordar este assunto, a Noite Informativa recebe o Dr. Dias Pereira, que é jurista e também membro da ANJUR, e a doutora Georgina Fuel, que é advogada. Os dois muito bem-vindos à Noite Informativa e boa noite. Boa noite. Bem, como acompanhamos, sabemos que os 2 moçambicanos foram encontrados na posse de 4,9 milhões de dólares, 2,2 milhões de euros e ainda 20 mil rands em dinheiro não declarado. E a pedido do Ministério Público, o Tribunal Sul-Africano decidiu adiar pela 2ª vez, alegando que precisa reunir provas concludentes. Dr. Dias Pereira, começo mesmo por si. Até o momento ainda não há uma acusação, a não ser o fato de não terem declarado os valores que transportavam. Exatamente porque não sabem a proveniência desse dinheiro. Assumindo que a justiça sul-africana descubra a proveniência deste dinheiro, de que tipo de crime estes 2 moçambicanos poderão eventualmente ser acusados? Boa noite, uma vez mais. Eles poderão ser acusados, para além da contravenção, que é uma mera contravenção da passagem, de não declarar o dinheiro, portanto, na alfândega, quer aqui à saída de Moçambique, quer à entrada na África do Sul, do crime de branqueamento de capitais, a partir do momento em que na África do Sul também já transpôs a Convenção de Palermo e a Convenção de Viena, que são as 2 convenções internacionais dinamizadas pela ONU que se pronunciam sobre esta temática e criam, portanto, o crime do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Portanto, há um movimento nacional, só para explicar que isto não é uma lei específica deste país ou daquele, é uma lei quase mundial que resulta do reconhecimento das instituições, das organizações supranacionais desta problemática e da necessidade de a combater. E é frequente encontrar em muitas legislações, portanto, a previsão deste tipo de crimes. A África do Sul tem, nós aqui em Moçambique também temos, e, portanto, muito naturalmente, eles seriam acusados ou serão acusados do crime de branqueamento de capitais. Portanto, há uma contravenção por não terem declarado o montante que transportavam. Sim. E há um crime que seria o crime de branqueamento de capitais. Não há nenhum outro crime neste caso? Não é possível, neste momento, saber se há outro crime neste caso. Este tipo de crimes tem uma dinâmica dual. Há aqui um regime dual. Há ordenamentos jurídicos que é o regime unista, portanto, só de um crime, mas aqui só do outro, aqui não, aqui temos 2 crimes. E, de facto, a legislação diz que o crime conexo, ou seja, aquele crime que é praticado, que está na origem da obtenção do... significa que são 2 crimes autónomos e são os 2 puníveis.
Eu suponho que na África do Sul este segundo crime também é punível, ou seja, o chamado crime conexo, qual foi ou quais foram os factos ilícitos que foram praticados para que se tenha obtido esse dinheiro. Okay. A grande maioria das vezes estamos a falar de fraude e evasão fiscal, a grande maioria das vezes, fuga ao IVA, comércio informal, etc. A grande maioria das vezes estaremos a falar disso, outras vezes podemos estar a falar de outras coisas, como é evidente, mas isto em si mesmo é uma infração. E é uma infração que é julgada autonomamente, é isso que nos diz o artigo 8º da nossa lei do branqueamento de capitais. A particularidade aqui é que o crime conexo, portanto este chamado crime conexo, a ser descoberto, pode e deve ser julgado em Moçambique. Nós já chegamos a essa questão de onde é que pode ser julgado. Certo. Doutora Georgina, tem esta mesma percepção de que poderão ser acusados do crime de branqueamento de capitais? Boa noite, obrigada pelo convite. Relativamente a esta situação, como muito bem disse o doutor, pode ser transportado ou pode ser exportado para fora do país, ao qual há a necessidade de se declarar o tal valor, aplicáveis às violações das disposições que constam do próprio regulamento da lei cambial. E, no caso, seremos perante uma contravenção. Os termos do próprio regulamento da lei cambial e da própria lei cambial é também... Capitais vêm de atividades ilícitas. O fato destes poderemos automaticamente assumir que este dinheiro é proveniente de algum ato criminoso? Penso que não é. A partida, até com esse envolvimento que até se pretende agora da Interpol e de outras entidades internacionais, vai-se partir da origem desses valores, mas muitas vezes, caso caia no âmbito do crime de branqueamento de capitais efetivamente, sabemos que sim, aí sim, ou que seja a proveniência deste valor. Dr. Dias Pereira, falava de fraude de indivíduos em Moçambique, como raptos, sequestros ou financiamento ao terrorismo. Esta matéria? Não há nenhuma agravação especial, há apenas a definição dos tipos de crime, que são dois. Um é o crime de branqueamento de capital, desta temática do branqueamento de capitais em Moçambique, e depois julgo que não há dados. Mas, pelo guia do Banco Mundial, que tem as tais 40 normas, por exemplo, o simples facto de aparecer esta quantia em dinheiro vivo, qual dinheiro é de proveniência lícita. Os dois moçambicanos detidos é que têm que provar... É um bocado isso, porque uma das normas do guia do Banco Mundial aponta precisamente que o regime funciona ao contrário. Ninguém anda com 28 milhões de meticais no conjunto. Era normal, é uma das normas do guia do Banco Mundial, quem edita, portanto, as normas que depois os governos nacionais aplicam de alguma maneira, parece se fizer menos tempo o Ministério Público tem para fazer a investigação, como é evidente, mas é no que ouvi dizer, não é? Que era uma proveniência perfeitamente lícita e, portanto, tentaram fazer a prova deles, não é? E agora acabam de acusar do crime de branqueamento de capitais. Doutora Georgina, ainda na sequência do que disse o Dr. Dias Pereira, se os moçambicanos devem provar a licitude, o Tribunal Sul-Africano não conseguir reunir provas suficientes para condenar práticas lícitas. A minha questão é, não conseguindo fazer essa prova por parte da Justiça, ainda assim poderá haver condenação? Estaríamos numa situação de dúvida prova relativamente à origem lícita ou ilícita do valor em causa e, como tal, seremos numa situação que valor e, como tal, haveria uma situação de dúvida e numa situação de dúvida irá beneficiar o réu. Sim. Tem esta mesma percepção? Não exatamente. Peço desculpa, mas não tenho exatamente a mesma opinião. Como eu dizia há bocadinho, local, movimental, etc. Outra é o que é que foi feito que esteve na origem da obtenção desse dinheiro. E os dois processos são completamente autónomos. É isso que nos diz o artigo 8º. Um processo de averiguações, um processo no âmbito do artigo 8º, porque nós temos aqui esta lista das 20 atividades de crimes, arrisca-se a duas coisas. Primeiro, ser julgado e condenado por uma pena que é significativa. Julgado e condenado. Portanto, são dois crimes autónomos, perfeitamente autónomos. Ainda que não haja prova da proveniência do dinheiro, então podem ser condenados... Agora o segundo crime. O segundo crime, que é o tal crime autónomo. Se estamos em presença de fraude e de evasão fiscal, como é evidente, não é? Porquê? Porque esses crimes foram praticados em Moçambique, são crimes que foram praticados em Moçambique e, como tal, constitui infração às normas do crime de branqueamento de capitais. Não sei se me faço entender, porque
São dois planos completamente distintos. E depois ainda há aquilo que a doutora dizia há bocadinho, a contravenção, portanto, a infração às regras cambiais. Mas isso, pronto. Na questão das penas de branqueamento de capitais, o que é que a nossa lei prevê, doutora Georgina? A nossa lei prevê determinadas penas, dependendo do enquadramento nas linhas, nas 56, se não estou em erro, fala de 8 a 12 anos, que se for falar de dinheiro, no caso em concreto, se caso seja um valor que tenha resultado a 12 anos de prisão. Sem prejuízo de ser julgado e condenado. Dizia que o crime de branqueamento de capitais deve ser, já está a acontecer, deve ser julgado na África do Sul, mas os outros seriam em Moçambique, para que eventualmente sejam condenados. Em que momento é que passa para Moçambique? Moçambique aí pode pedir a extradição para quê? Para o julgar pelo crime conexo, o chamado crime que está por passo, não é? E que dizem que o Tribunal moçambicano é competente para julgar cidadãos que, com um conjunto de circunstâncias, por exemplo, sendo o infrator encontrado em Moçambique, neste caso eles terão que voltar a Moçambique, sendo o facto praticado, qualificado de crime também pela legislação do país onde foi praticado, e isto, como diga a lei, é igual e, portanto, na África do Sul também é, eles tenham competência para ser julgado no país onde cometeu o crime. Porquê? Porque estamos em presença dos tais dois crimes autónomos. Eu já não acho que os tribunais sul-africanos tenham competência para julgar se, em relação ao tal crime autónomo, se o crime, por exemplo, de evasão fiscal, não pode de maneira nenhuma ser julgado pelo Tribunal Sul-Africano, porque não tem competência. Quem tem competência para isso é o Tribunal Moçambicano, porque o crime foi cometido em Moçambique. Portanto, são crimes cuja dinâmica é múltipla e é muito grande e, portanto, que normalmente atravessam Estados, atravessam fronteiras. Não é? O que este regime traz é que deixa às jurisdições nacionais a averiguação daquilo que está na origem de como é que aparece o dinheiro, chamemos assim. E põe todos, em conjunto, a ir atrás e a punir quem anda com o dinheiro. Não sei se me faço entender. Por um lado, onde é que aparece, bom, aí é da competência do sítio onde ele é encontrado, naturalmente. Não faz sentido, a esta altura, Moçambique pedir que estes dois moçambicanos sejam extraditados? Não. Embora fosse muito conveniente, porque associado a este tipo de crime, como sabe, está a perda dos objetos do crime, não é? E, portanto, se estivéssemos a falar de crime aqui, estaríamos a falar... eu acho que não existe fundamento jurídico, neste momento, não existe fundamento jurídico para qualquer pedido de extradição. Poderá haver, depois de eles serem julgados, eventualmente condenados, ou até absolvidos, na África do Sul, e... Então, da extradição. Quais são os fundamentos jurídicos para que um cidadão nacional, nosso cidadão, seja extraditado? Que em princípio é preso pelas autoridades no determinado país e existe, no caso seria o Estado requerido, existe um outro Estado que é o Estado requerente, queria pedir que aquele indivíduo ou que aquele cidadão fosse entregue para ser, no caso, julgado, no caso de um cidadão que ainda não tenha sido julgado no país em que foi preso, ou para que ele cumpra a sua pena, no caso, no Estado requerente. No caso em concreto, o Estado moçambicano seria o Estado requerente e o Estado sul-africano seria o Estado requerido relativamente aos extraditantes, no caso que são os dois cidadãos moçambicanos que foram presos na África do Sul. Em relação àquilo que seriam os requisitos para que o Estado moçambicano procedesse ao pedido, no caso, ou que requeresse a extradição dos cidadãos moçambicanos, primeiro é necessário, que seria daquilo que é cumprir com aquilo que são os próprios, que é a necessidade, primeiro, de ser uma situação que configure crime também no Estado moçambicano. Até por uma questão de justiça, o Estado sul-africano não ia querer enviar para Moçambique ou devolver cidadãos moçambicanos se soubesse que Moçambique não iria punir os atos pelos quais os mesmos pretendem punir ou pretendem julgar os cidadãos moçambicanos. A segunda, no caso seria considerada a tipificação do fato, crime do fato, como crime no Estado moçambicano também. Outro que seria um dos requisitos também, que era para a extradição destes cidadãos para Moçambique, também seria a necessidade de existência de um relativo grau de gravidade relativamente ao próprio ato criminoso, que fosse tão grave aqui em Moçambique quanto é no Estado requerido, no caso seria o Estado sul-africano. E depois também seria um requisito a própria expectativa de um julgamento desses mesmos cidadãos cá em território moçambicano. Então, em princípio, seriam, penso que alguns requisitos, doutor Dias Pereira também... Mas é primordial ter um acordo entre os dois países, um acordo de extradição? Sim, vigora o regime da reciprocidade, ou seja, eu posso extraditar de quem me der o direito de pedir a extradição.
Portanto, há regimes de reciprocidade. E cá em Moçambique, com a África do Sul, também aconteceu, no caso do Aníbal Santos Júnior também. Eu sei que Moçambique, creio, tem um acordo de extradição com a África do Sul. Creio, não posso. A partir do princípio, porque tivemos um caso do Aníbalzinho também, quando ele primeiro esteve na África do Sul e foi extraditado cá no Canadá, e que houve alguns problemas também, tiveram que fazer um acordo ad hoc, mas cá com a África do Sul, sim, penso que é. Dr. Dias Pereira, voltando aqui a uma questão. Se for provado que o dinheiro que uma instituição moçambicana foi lesada, este dinheiro que foi agora encontrado na posse destes dois cidadãos poderá ser devolvido, poderá ser reposto? Muito dificilmente. Eu acho que muito dificilmente. Se estamos a falar de qualquer tipo de atividade ilícita que passe a pudesse afetar direitos patrimoniais legítimos de terceiros, aqui em Moçambique, lá está. Esse crime é julgável, os agentes dessa infração podem ser condenados e até podem ser condenados a indemnizar pelo valor correspondente. Agora, uma coisa é certa, o dinheiro que foi apreendido, esse com certeza será perdido a favor do Estado no sítio onde a infração foi detectada, neste caso na África do Sul. Okay. Como é que olha Acho para que não há volta a dar a isso. Como é que olha para estes, a doutora Georgina, como é que olha para estes adiamentos sucessivos do Tribunal Sul-Africano? A partida, primeiro, penso que tem os seus reflexos, as suas consequências, e também percebemos, de um lado, que a justiça sul-africana parece que ainda não reuniu aquilo que são as provas suficientes para estar a julgar em termos devidos esses dois cidadãos moçambicanos. Isso seria, em princípio, a razão deste adiamento, como eles mesmos acabam alegando. Por outro lado, esta situação de adiamento acaba tendo consequências para o Estado moçambicano em si, porque tem autoridades moçambicanas que estão a acompanhar este processo, então isso envolve gastos, envolve viagens e um acompanhamento. Afinal, estamos a falar de dois cidadãos moçambicanos que estão a ser julgados em um outro país. Então, é uma situação um pouco complicada, por um lado, porque está a adiar uma situação, estamos numa prisão preventiva, estamos numa situação em que os dois cidadãos estão detidos, enquanto o território sul-africano não estão a ter aquilo que é o julgamento, de modo a tomar-se uma decisão ou a cumprir com aquilo que seria uma pena pelos crimes, em princípio, cometidos por eles, e, por outro lado, acaba sendo também um peso para o Estado moçambicano, que tem as suas autoridades que têm de acompanhar os cidadãos que se encontram na África do Sul, e acaba retardando também aquilo que é a própria justiça em si. Doutor Dias, olhando ainda para esta questão e também tocando no aspecto dos 7 dias que pediram para terminar a investigação, e este assunto também já está com a Interpol, também estão a lidar com instituições moçambicanas, como a migração, por exemplo, este período de 7 dias é suficiente para chegarmos a prova bastante, de modo a condenar ou não estes... Não, nem ninguém espera que assim seja. A única coisa que está aqui em causa é saber se eles vão continuar presos agora, no dia 12. Sim. Eles no dia 12 vão simplesmente saber se vão ser acusados. E o processo para? Dificilmente, provavelmente, haveria, até porque houve flagrante delito, portanto, haveria mais do que requisitos para que se decretasse a prisão preventiva. Desde que haja acusação, não é? Havia mais do que requisitos para que se decretasse a prisão preventiva. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. O envolvimento da Interpol nisto traz outra consequência. É que a Interpol está neste momento a vigorar, para as polícias internacionais, está neste momento a vigorar o estado de exceção, que começou com aqueles ataques em França do Charlie Hebdo, em suspeitos de prática de terrorismo, nem que seja financiamento de terrorismo, financiamento formado, não é? E, portanto, que tem prazos que inclusivamente são sancionados, que tem prazos previstos na lei moçambicana, que tem prazos previstos na lei sul-africana, mas que quando está em causa, isto não se aplica diretamente para Moçambique, mas suponho que se aplica diretamente para a África do Sul, pelo sistema de Common Law, a partir do momento em que eles chamam o Interpol ou põem o Interpol no circuito. Já não estamos com o prazo de prisão que for de 5, 7, 10, os dias que for, mas sim os 40 dias. A nossa lei prevê quantos dias de prisão? 48 horas. 48 horas. 48 horas, para a legalização da prisão. Para 40 dias. Entre a prisão, certo, mas lá está. E a generalidade das leis prevê prazos curtos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, prazos curtos.
Têm que ser presentes a um juiz no prazo máximo de 48 horas e as decisões, pois às vezes acontece que vêm no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, mas são de facto presentes ao juiz no prazo de 48 horas. Este é o prazo que a lei moçambicana prevê e que a grande maioria das leis das jurisdições prevê, mas isto é para o Estado aí para ter mais tempo para poder fazer o seu trabalho em condições. Bem, a África do Sul levantou este aspecto de financiamento ao terrorismo exatamente porque diz que o nível de criminalidade aumentou e também há muitas pessoas a afiliarem-se ao Estado Islâmico. Portanto, levantou esta possibilidade de financiamento ao terrorismo. É possível, aliás, é plausível, não é possível, é plausível que exista aqui alguma via aberta de transporte de dinheiro que sirva precisamente para alimentar esse tipo de organizações terroristas. Se assim for, então já estamos perante crimes que são punidos de 20 a 24 anos de cadeia. 20 a 24 anos, estamos a falar do crime de financiamento ao terrorismo, que é um crime previsto na lei de branqueamento de capitais. Já não estamos no 8 a 12, mas sim nos 20 a 24, sem prejuízo do tal crime conexo, que é como é que se obteve esse dinheiro. Foi por raptos, foi por isto, foi por aquilo que for, que será sempre julgado autonomamente no sítio onde os factos foram praticados. Mais indícios nesse sentido. Doutora Georgina, um outro aspecto que acompanhamos na perseguição em Moçambique. Como é que olha para este argumento? Será ou não uma estratégia da defesa? O asilo político, o asilo em si, normalmente é pedido, não é, por um cidadão que queira ficar num determinado país em que se encontre, alegando, no caso, perseguição, no caso, sociais, políticas em si. Mas no caso em concreto, como muito bem esteve aqui a ser dito, não existe nenhuma situação, em princípio, até o momento, que realmente comprove que o cidadão em causa esteja efetivamente a ser perseguido cá em Moçambique. Até que mesmo que se fosse no âmbito dos crimes sobre os quais que sobre ele recairiam cá em Moçambique, façamos, por exemplo, caso o crime de branqueamento de capital tivesse que ser julgado cá em Moçambique, se fosse esse o caso, a própria lei de branqueamento de capital é desde logo clara, dizendo que os crimes de branqueamento de capital, ou os crimes que estão previstos na lei de branqueamento de capitais, não são considerados crimes políticos. Então, a partida seria desde logo excluída deste caso uma situação de crime político e, como tal, não faria sentido que este cidadão alegasse que estaria a ser cá em Moçambique perseguido ou que temesse pela vida dele cá em Moçambique por algum tipo de crime político. Então, no meu entendimento, parece-me que é uma estratégia da defesa com vista a escapar à justiça moçambicana. Doutor Dias, qual é a sua percepção? E lembrar também que a juíza autorizou o advogado da defesa a levar a Hassan Momad, as autoridades de imigração, para dar entrada à documentação. Eu tenho exatamente a mesma opinião aqui da colega. Algum colega mais expedito achou que se ele tivesse, digamos, ao abrigo de um regime de asilo político, seria tratado de uma forma mais benevolente, entre aspas, pelo Tribunal Sul-Africano, com a grande vantagem de que, se fosse decretado o asilo, ele não poderia ser extraditado para ser julgado em Moçambique pelo tal crime que está na origem do que está cá atrás, não é? Aquele crime que está na origem, onde é que o dinheiro apareceu, onde é que ele foi gerado, não é? Teria essa vantagem. Então, é realmente uma estratégia da defesa. Mas o fato da juíza ter aceito que ele vá tratar a documentação, vai ou não facilitar a vida dele? Ele entrou com o processo, agora ele tem que fazer prova dos requisitos. Exato. Tem que provar que está a ser perseguido em Moçambique. Portanto, o decretar o asilo vai depender também... O conceder o asilo para as autoridades da migração pressupõe a prova de um conjunto de requisitos, que a doutora já aqui muito bem enumerou, e ele vai ter que fazer prova desses requisitos, nomeadamente que está a ser perseguido em Moçambique. Perseguido, lá está, atenção, perseguido, lá está, por factos que não os factos penais que terá praticado e que deram origem a este dinheiro. Perseguido por razões políticas, religiosas, etc, etc. Atenção, não é perseguido pela polícia porque prevaricou, é perseguido por razões políticas, religiosas, etc, etc. Não é perseguido... Não é pela polícia... No tocante àquilo... Pois, não é perseguido pela polícia para ser julgado e condenado pelo seu processo. É perseguido por razões políticas, religiosas, etc. Atenção. Senhores doutores, algo mais que queiram deixar ficar em relação a este tema? Começo mesmo a doutora Georgina, mesmo para encerrarmos. Algo mais que queira deixar ficar em relação a este tema? Em relação a este tema, a esta situação, como já foi aqui dito, seria mais ou menos aquilo que
mais ou menos as nossas conclusões daquilo que está a acontecer em relação a este processo é aquilo que o doutor esteve cá a dizer, o doutor Pereira esteve cá a dizer. Estamos numa situação em que teremos 2 crimes conexos, no caso um crime que em princípio foi cometido em território sul-africano e que em princípio é o que no momento está a se ver se vai ou não a julgamento. Então, independentemente da decisão que for tomada em território sul-africano, que for tomada pela justiça sul-africana, estes cidadãos, caso retornem ou quando retornarem a Moçambique, terão também de enfrentar aquilo que é a justiça moçambicana, na medida em que é o objetivo no momento da justiça moçambicana investigar e saber qual é efetivamente a origem dos valores que foram levados do território moçambicano e que entraram em território sul-africano. Dr. Dias, últimas considerações. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar, só aqui dizer uma coisinha em relação a esta lei do branqueamento de capitais. Penso que as pessoas não estão muito familiarizadas com este tipo de conceitos, mas há aqui regras que as pessoas têm que começar a conviver, sobretudo num país onde a bancarização não é muito significativa, como Moçambique, e onde de facto circula muito dinheiro fora do sistema, como todos nós sabemos, não é? Bom, mas há aqui especiais deveres de informação que implicam, por exemplo, que transações ocasionais de montante superior a 450 mil meticais têm de ser investigadas pelos bancos, é bom que as pessoas saibam disto, e qualquer movimentação superior a isto, mesmo em dinheiro vivo, pode estar implícita aqui nas regras do branqueamento de capitais. Da mesma maneira como existe também um limite de 90 mil meticais para os casinos. Os casinos têm a obrigação de verificar quem gasta ou quem ganha mais de 90 mil meticais, mas em princípio quem gasta mais de 90 mil meticais. E portanto, há todo um conjunto aqui há uma teia de cumprimento da lei que leva bancos, corretoras, casinos, seguradoras, imobiliárias, um conjunto de entidades, agentes económicos, a ter em conta este tipo de normas. E isto muitas vezes é esquecido e, sobretudo, é esquecido, como sabemos, quando se fazem compras em cash, chamado cash, não é? Em dinheiro, quantias bastante avultadas. Isto, bem vistas as coisas, quando alguém resolver ir atrás destas regras, pode começar a trazer problemas. Já agora, só gostava para terminar, de dizer outra coisa, é que, embora a lei seja uma lei boa e moderna e do melhor que há em termos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo, a lei tem o grande problema de todas as leis, de quase todas as leis, que é tratar o pilha-galinha, chamemos-lhe assim, ao mesmo nível do grande magnate do dinheiro ilícito. Ou seja, não há uma diferença significativa em termos processuais, em termos de tramitação, entre o indivíduo que teve uma transferência, por exemplo, de 700 mil meticais, porque vendeu, por exemplo, um carro, e que teve que se justificar, não é? E aquele indivíduo que fez 70 milhões de meticais, por exemplo, ou que gastou, como nós vimos, agora foi proibido pelo Banco de Moçambique, mas que gastava com o cartão de crédito $1 milhão no estrangeiro. Quer dizer, não há uma diferenciação entre um e outro. E é tudo tratado da mesma maneira. E enquanto isto só gera mais processos, e enquanto gera mais processos, tira meios ao Ministério Público e às entidades competentes para verificarem os processos onde os indícios de abuso estão a todos. Deveria haver aqui uma distinção. Devia haver aqui uma distinção entre montantes, devia haver aqui uma distinção de montantes, porque de facto andar atrás dos pilha-galinhas, quando o que está em causa é o resto, não faz grande sentido. É uma pequena correção que eu acho que podia ser feita. Houve um aspecto que saltou-me, que foi a questão do saco plástico do Standard Bank, que foi encontrado enrolado ao dinheiro. Faz diferença no processo o fato de ser o plástico Standard Bank ou de um outro banco? Para mim, não. Quer dizer, a não ser que alguém se lembre de dizer que o Standard Bank é cúmplice porque permitiu o levantamento de dinheiro em notas sem explicar a origem, não é? A não ser que alguém se lembre de dizer isso, para mim acho que é completamente irrelevante, até porque a defesa diz que foi circunstancial. As notas Sim, foi não vinham uma ali. Coincidência. Daí a pergunta, se faz diferença ou não? Eu julgo que não. Julgo que não. Dr. Dias Pereira, muito obrigada. Doutora Georgina Fuel, muito obrigada. Espero que voltem mais vezes a este programa. Tenham a condição de uma ótima noite. Obrigado. Obrigada. Mais de uma dezena de moradores da zona de Chianco, no bairro Albazira, em Maputo, amotinaram-se ontem para impedir a edificação do muro no quarteirão 21, alegando que o município disse que o local é propenso a inundações e por isso impróprio para construções.
Esta foi a maneira encontrada por estes moradores da zona do Xiango para travar a tentativa de delimitação deste espaço de mais de 5 hectares. De acordo com estes, o município de Maputo impediu que houvesse construções no local por ser propenso a inundações. Hoje apanhamos a resposta dizendo que vocês que estão a fazer banguça não vão fazer nada porque nós já vendemos há muito tempo, já comemos há muito tempo. Até vai ver polícia que compraram com 10 milhões para nos bater nós que estamos a fechar aqui. E nós queremos saber, nós somos de onde? Nós somos aqui do Xiango. Queremos saber como é que ele que vende, sem a nossa autorização, nós todos daqui do Xiango, porque nós fomos para o secretário, fomos para onde? Para saber como se trata desse bairro. O secretário disse que aqui nesse bairro não se vende, porque é zona de risco. Nós aceitamos isso com eles, mas eles agora já viraram, estão a vender esses espaços todos. Venderam para quem? Venderam para uma senhora que comprou lá no Gadzene. Aquela senhora quer levar aquele documento que está lá, quer anexar com esse documento daqui, para ser um doate. Mas nós queremos saber, doate de Maracuã pode vir trabalhar aqui, servir aqui no Xiango, na cidade. Estes denunciam a conivência de alguns moradores e de funcionários do município no negócio. Nós vimos pessoas, nossos amigos, vizinhos, jovens daqui, nativos daqui, a vender esses espaços, estão a ver, de 6 hectares. E foi vendido esse espaço. E isso aí envolve uma senhora do município. E há um outro espaço lá do outro lado do Maracuã, em Gadzene, também foi vendido, que de facto não se justifica. Afinal, estamos num país ou não estamos num país? Será que as leis daqui funcionam ou não? Estão aí a falar mal do Xiango, fala-se muito mal dessa zona, porque vende-se espaço tal. Nós, como população, despertamos agora, queremos perceber se de facto vende-se espaço ou não. E quem for a vender, nós vamos bater, vamos fechar. Estas senhoras são acusadas de fazer parte do grupo que ter vendido terrenos naquela zona, mas as mesmas negam a acusação. Eu já saí lá para baixar vista, papai, eu ia lá para baixar vista, só vou para Lembre-se que no ano passado a idealidade dirigida por David Simango demoliu várias casas e muros de vedação naquela zona por terem sido edificadas de forma ilegal. A vereadora do Distrito Municipal Camavota, despedida Rita Bento, diz que os munícipes têm razão em parar com a tentativa de construção do muro, uma vez que aquela é uma zona protegida e imprópria para construções. A dirigente diz ainda que o Conselho Municipal irá demolir todas as construções ilegais naquele local. Em resposta à ação dos moradores da zona do Xiango, a vereadora do Distrito Municipal Camavota diz que a mesma é justa, uma vez que o Conselho Municipal da cidade de Maputo proibiu a construção de infraestruturas naquele local. Eu queria agradecer aos próprios moradores por aquilo que fizeram, impedir com que haja construção. O Conselho Municipal está a proibir as construções na zona. Referir que aquela obra não tem nada a ver com o Conselho Municipal. O Conselho Municipal, neste momento, aliás, já desde semanas atrás, estamos à procura do Conselho Municipal. Daí que está-se a intensificar tudo por tudo para que aquela obra não avance, porque nós queremos a base legal que leva ao município a fazer aquelas obras. A vereadora diz ainda que algumas infraestruturas estão a nascer à margem das normas e sem permissão das autoridades. Nesses casos, o município tome medidas coercivas, isso ilegalmente. Mas as pessoas continuam a insistir. E isso, não era isso o nosso desejo. Em relação à acusação dos moradores de Xiango de haver conivência de funcionários do município na venda ilegal de terrenos, a vereadora garantiu que irá investigar. Em relação a isso não posso provar, isto porque os munícipes, alguns até conhecem o meu gabinete, mas nunca ninguém se aproximou. Gostaria muito que eles pudessem confiar em mim e virem aqui conversar comigo para nós podermos juntos andarmos atrás do processo. Se de fato existe essa funcionária que ela... Assiste-se a uma procura intensa dos terrenos ao longo da rodovia, nos arredores da cidade de Maputo e Matola e no distrito de Maracuene. O rio Messal, na província de Cabo Delgado, está a 21 centímetros acima do nível de alerta, o que preocupa as autoridades. Estes apelam a todas as populações que vivem nas margens do rio para se retirarem. O país vive uma situação de contrastes em termos de precipitação, enquanto na zona sul a seca prevalece. Por outro lado, nas zonas centro e norte, registra-se precipitações acima do normal. Além do rio Messalo, que já superou em 21 centímetros o nível de alerta, as bacias de Megaruma e Montepuez registram oscilações com tendências a subir, apesar de estarem abaixo do alerta. Mas só para termos uma ideia, nós até o mês que terminou de dezembro, tínhamos ainda alguns rios com escoamento nulo na zona norte. Mas ao longo desta primeira semana, digamos, de janeiro deste ano corrente,
já começamos a ter níveis um bocadinho altos. Falo concretamente da Bacia do Messal, que inclusive neste momento está com níveis de alerta atingidos na Bacia do Messal. Ainda não temos um impacto muito, digamos, grave, mas estamos numa situação em que o rio já começa a ter esta pequena tendência de transbordar para aquelas machambas ribeirinhas junto ao rio. A Direção Nacional da Águas alerta as populações que vivem nas margens dos rios acima mencionados para se precaverem. Estamos com cerca de 20 centímetros acima do nível de alerta. Naturalmente, com o nível de alerta, o nível pelo qual nós chamamos a atenção às comunidades, que este rio já pode começar a registrar algum perigo. Pelas previsões que nós temos da meteorologia, esperamos que continue a registrar-se alguma precipitação por estes dias na zona norte. Por isso, o nosso apelo com relação à região norte do país é maior atenção com relação aos rios, não atravessarmos os rios sem aquelas precauções habituais, e também chamar a atenção às comunidades que praticam as suas atividades junto aos rios para também terem esta cautela. Na zona centro, os rios Punga e Buzi estão com tendências a subir, mas segundo a DNA ainda não representam perigo. Arrancou hoje em todo o país o recenseamento militar. Na capital do país, a cerimónia de lançamento foi dirigida pela governadora da cidade de Maputo. Ilana Cintura disse que o serviço militar ajuda os jovens a desenvolver a consciência patriótica. O ministro da Defesa Nacional apelou aos jovens nesta quarta-feira no município de Dondo, na província de Sofala, para serem os promotores de amor à pátria, paz e estabilidade política, apontados pelo mesmo como condições essenciais para a consolidação da unidade nacional e na promoção do desenvolvimento socioeconômico. O apelo foi lançado durante a cerimônia oficial de abertura do processo de recenseamento militar, um processo que está em curso no país desde o passado dia 2 deste mês. O governo de Moçambique materializa a sua agenda de defesa nacional através das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, constituída exclusivamente pelos cidadãos moçambicanos. A sua organização é única para todo o território nacional e baseia-se no serviço militar. Contudo, em substituição ou complemento do serviço militar e para dar mais oportunidade a todos os cidadãos aptos, não sujeitos a deveres militares, para servir a pátria moçambicana. O ministro lembrou aos jovens que tanto o serviço militar, assim como o cívico, este último é paramilitar e não se cumpre nas unidades militares, revelam-se instrumentos de promoção de unidade nacional. Ambos constituem em si um processo de ensino e aprendizagem, onde o jovem aprende a saber ser, saber estar, saber fazer e a conviver com pessoas de diferentes origens, assimilando daí valores nobres da importância da unidade nacional. Para o proveito dessas oportunidades, o ponto de partida é o recenseamento militar, e sem o qual não há outra maneira. Por isso, afirmamos recenseamento militar, uma porta para reafirmação profissional da juventude ao serviço de defesa nacional. Este ano, o setor de defesa prevê recensear 170 mil jovens de ambos os sexos nascidos no ano de 1998, bem como aqueles que por vários motivos não puderam fazê-lo nos anos anteriores. Refira-se que em 2015, dos 175 mil efetivos planificados, foram recenseados em todo o território nacional mais de 221 mil jovens de ambos os sexos, fato que para o Ministério da Defesa revela um elevado índice de crescimento da consciência patriótica dos jovens. Os jovens que têm estado a correr em massa aos postos de recenseamento militar, pelo menos na província de Sofala, responderam de forma positiva aos apelos do ministro e garantiram que vão colaborar na construção de uma sociedade harmoniosa. Os jovens acolheram em massa os apelos que vêm sendo lançados pelo Ministério da Defesa Nacional para recensearem e cumprir assim com um dos seus deveres. Na manhã desta quarta-feira, alguns tiveram a oportunidade de serem recenseados pelo próprio Ministro da Defesa e garantiram que tudo farão para ajudar na defesa da pátria. Motivamos a vir se inscrever porque sinto muito. É meu dever ser moçambicano. Sinto muito feliz por ter recenseado dia 2.
Apelo a todo jovem a seguir o mesmo exemplo que eu tive hoje, a vir licenciar, porque é o dever deles, é o dever de todo o povo moçambicano. Estou muito feliz mesmo, porque esse foi o meu dever como cidadão moçambicano. A iniciativa é minha, com minha livre vontade, sim, como é o meu dever como meu cidadão moçambicano. O que eu mais quero me licenciar com o objetivo para defender a minha pátria amada, como posso dizer, defender o Moçambique. Eu realmente me encorajei muito bem, desde há muito tempo queria eu ir nessa vida, só que não tinha como de licenciar. E tinha um menor de idade, mas de momento já tenho a maior idade, posso me licenciar para eu ir à vida militar. Quero licenciar, quero ser um soldado, sim. Quero ser um soldado, sim. Estou a precisar mesmo, tenho muita força de ir lá. Quero pegar a arma, treinar, vir aqui a um soldado. Tem pessoas que falam que lá você vai morrer, eu não tenho medo. Se eu vou morrer é porque o destino chegou. Não há destino, não vou morrer, é de voltar. Mas há quem vai a correr para os postos de recenseamento apenas à busca de uma declaração militar para outros fins. Para ser uma cidadã licenciada, né? Sim, para cumprir outros fins. Se eu ser incorporada, é de ver qual a decisão que é de tomar nesse momento. Sim. Vai ou não vai? Sim. Visto que agora estamos a estudar, então, para fazer mesmo faculdade, eles também lá exigem também o cartão de cédula militar. Sim, exigem cédula militar para o que poderem se fazer inscrição lá também. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. STV também é desporto. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. O setor da educação na Zambésia vai contratar para o ensino primário pouco mais de 2.000 professores que serão afetos apenas aos recém-criados distritos.
Esta informação foi avançada em conferência de imprensa pelo respectivo Diretor Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo I. Ao todo, são mais de 2.000 novos professores que deverão ser contratados este ano. São professores para o ensino primário e ensino secundário, sendo que a maioria, pouco mais de 2.200, são para o ensino primário. 115 são para o ensino secundário. Estes professores serão distribuídos em todos os distritos, mas com maior prioridade para os distritos que apresentam maior rácio aluno-professor, sobretudo os professores do ensino primário, que são a maioria, como eu disse. O diretor provincial refere que o setor tem encampamento orçamental para garantir salários àqueles professores. Os campamentos, o orçamento para essa contratação, para esses professores, esses 2.239 professores, já está assegurado. Já houve comunicação, inclusive a parte das finanças, e já foi aprovado. Vamos ter 243.866.000 meticais do orçamento para segurar este processo. Na Zambésia, o professor do ensino primário está para 70 alunos por turma. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, deteve terça-feira 16 cambiadores ilegais que operavam na cidade de Chimoio. Na operação, a polícia recuperou 133 mil meticais, 547 dólares, 16 mil rands e 45 mil quachas. Estamos na Praça da Independência, na cidade de Chimoio, local onde os cambiadores tidos como ilegais exerciam aqui as suas atividades há vários anos. E conforme se pode depreender por estas imagens, eles hoje não estão aqui, tudo por causa da operação que a Polícia da República de Moçambique levou a cabo esta terça-feira. Operação esta que culminou com a detenção de 16 operadores de câmbio ilegal na cidade de Chimoio. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, através de Elcídia Filipe, porta-voz do Comando Provincial, justifica a detenção dos 16 cambiadores, o facto de exercer a atividade de forma ilegal e em via pública, onde em paralelo burlavam os seus clientes. Estes 16 detidos, em conexão com este caso, são todos eles considerados cambiadores ilegais. Por outras palavras, exerciam esta atividade de troca de moedas sem a devida autorização em plena via pública, perante os olhos de todos, perante os olhos das autoridades. Paralelamente, burlavam os seus supostos clientes que, posteriormente, percebiam que tinham em sua frente, nas suas mãos, o valor que não obedecia ao câmbio de dia, um valor que não era o devido, fora o porte e o uso de notas falsas. Os indiciados de prática de câmbio ilegal de moeda, agora a verem o sol aos quadradinhos na primeira esquadra da PRM em Chimoio, negam serem praticantes dessa atividade. Estou aqui por causa de que fui interceptado com a polícia na praça, porque estava em frente do meu veículo, porque nessa altura encontrava-se à espera de cliente, porque eu sou transportador de materiais de construção. Onde estive a comprar aquele drag, então de repente a polícia chegou, me atropelou. Eu só trazia 600 meticais para ir comprar aquele drag. Então a polícia me atropelou. Viemos aqui, dormimos aqui, enquanto eu estou a medicar. Desde ontem ainda não tomei comprimido. Agora, quando que vou tomar comprimido? Eu vou morrer mesmo assim? Eu não sou em altura de falar em imprensa. A polícia diz que operações visando desencorajar a prática de câmbio ilegal irão prosseguir, onde para além da cidade de Chimoio, irão estender-se aos distritos de Manica, Barue, Machaz e Mussurize. Familiares dos cambiadores ilegais amotinaram-se de frente da primeira esquadra, onde exigiam a soltura dos detidos. Estes entendem que não há razão para que eles manterem-se nas celas.
Eles não roubaram. São que é nosso, porque marido fica na cadeia. Dinheiro vão reter. Vamos comer o quê? Estão a estudar, para alimentar, vão comer o quê? É feio, eles não roubaram. São parentes. Foi nestes moldes que esposas e filhos dos 16 cidadãos detidos esta terça-feira pela polícia em Chimoio reagiram na manhã desta quarta-feira de frente da primeira esquadra em protesto contra a operação policial. Estes entendem que a atividade que os seus familiares praticam não devia levá-las à detenção, daí que pedem pela soltura dos mesmos. Nós estamos aqui a reivindicar, nossos maridos estão lá detidos. Não sabemos os porquês. Nos entregaram telefones, documentos e o dinheiro não reteram. Desde ontem estamos aqui parados. Não dizem nada. Se vão ficar presos, mas eles não roubaram. Não franquearam com dinheiro falso nem nada. Então queremos saber por que eles estão lá detidos. Porque não são ladrões, não roubaram. Qual é o problema? Que mal eles fizeram? Estamos aqui. É para eles saírem. Eles nos deram o documento deles e telefone, mas dinheiro reteram. Agora nós não estamos a saber por quê. O que tem a dizer perante isso? Nós pedimos às entidades, né, competentes a isso, né, para poder nos ajudar a sair os nossos familiares de lá na cadeia para fora, porque eles são inocentes. Né? Estou aqui através do meu marido que está preso ali dentro. Está preso por quê? Diz que ele foi apanhar. Estão a aprender através porque eles trocam dólares. Não apanharam nenhum dinheiro falso. Eles fazem atividade desde pequeno, desde que eu fui casado. O trabalho que ele faz sempre é este. Crianças é o mesmo trabalho. Alimentam crianças, estão a estudar, escola, tudo através desse trabalho. E eles estão a aprender para que eles mantenham ali e nós estaremos a sofrer. A polícia diz que já legalizou a detenção dos 16 indiciados de câmbio ilegal em Chimoio e decorre outros procedimentos com vista à responsabilização dos mesmos. O Conselho Municipal de Quelimane, segundo a população, está a atribuir a área da drenagem para a construção de bancas no bairro Mapiazua. Trata-se de um espaço proibido e que pode complicar o escoamento da água fluvial, dificultando o modo de vida dos munícipes. É desta forma como estão a ser erguidas barracas para dar lugar ao novo mercado de venda de roupa na cidade de Quelimane. A medida surge depois destes vendedores terem sido retirados ao longo da Avenida da Liberdade, no bairro Brandão. Sucede que estes comerciantes estão a construir em local proibido, justamente onde passa a drenagem de Quelimane. É o chefe do município que me pôs nesse sítio aqui. Sim, vereador. Colocaram ali mesmo na vala de drenagem? Sim, puseram aqui na drenagem, fora da drenagem. Sim. Ok, mas está confortável aqui? Está bem, ainda não está muito acostumado, mas o mercado está bem, a ficar muito bem o mercado. Bem, isto acaba por município, porque ele é que estava a atribuir. O município é que colocou neste local? Sim. Sim. Ok, mas sabe que tem aí uma placa que proíbe vender próximo da vala? Sim, isso já sei, porque dependendo da forma que ele entra, como é que há de vir. Esta cidadã diz que a transferência do mercado para este local está a implicar a perca de espaço para dar lugar a estas barracas. Eu já me invadiram meu pátio. Não tenho como nem para passar, nem para nada, nem o quê, nem para lavar roupa, não tenho. Nem para passar para ir à casa de banho, não tenho. Esses municípios já vieram me invadir. Eu não sei como eu vou viver. Da frente já vem que querem pôr banca. Eu tentei falar com vereadores, estão a dizer, dali para aqui, eu tenho que terminar aqui mesmo. Agora eu vou passar como? Ali à frente não tem espaço, atrás não tem espaço. Se não forem tomadas medidas necessárias, a drenagem de Quelimane poderá registrar enchente de resíduos sólidos. Entretanto, o Conselho Municipal de Quelimane diz não ser verdade esta informação e o vereador da área refere que a Idilidade vai tomar procedimentos necessários para retirar os vendedores do local proibido. Vereador, está a ver aquela placa aí, na nossa frente? Qual é o sinal daqui? Bem, a placa, como acabo de ver, é a placa de sinal de proibição do uso de álcool da vala de drenagem. Sim, sim. E o que está acontecendo neste momento aqui neste mercado? E neste momento o que está acontecendo, nós tivemos uma invasão dos vendedores.
numa primeira fase, aquilo que foi a nossa proposta de organização deste mercado, não foi para a ocupação daquele lado sim, e era para a retirada dos vendedores ao longo da estrada, que dá ligação à Assembleia Provincial, e neste momento, como acabas de ver, a parte priorizada que nós acabamos de entregar a eles foi este lado, deixando o lado maior para a transição e o uso de vala de drenagem. Como acaba de ver, munícipes são munícipes e é um caso que estamos regulando a cada momento e hora para que eles não façam uso daquele lado, mas sim do outro lado onde são cedidos. Se eu fiz essa vedação, eu evitei. Eu sou mulher, eu vou estar a cozinhar ao lado de pessoas a vender, do outro lado a vender. Como eu vou sentir a vontade? Eu tenho que sentir a vontade. Eles já venderam, eu tenho que pôr ao lado. Porque quando eu vou sentar a fazer minha comida, a fazer isso, ele a me reparar, eu não vou sentir a vontade. Por isso eu fiz esse cerco. Não é porque eu invadi, porque talvez quer. E depois de eu pôr esta vedação, já pus pessoas ali para estarem a fazer o quê? Porém, roupa a vender, que são esses que estão aí. Sociedade não pode chegar de levar. Eu estou a cumprir a minha tabela. É proibido fazer casa na beira da vela. Agora, por que fizeram aquela tabela quando sabem? Então a tabela sabe, tem 3 metros, mamãe. Vamos destruir o muro para encostar aqui nos seus 3 metros. Agora, o flor da beira, quando estava a pôr relevado... É essa a razão, é onde vai passar, o relevado vai passar onde nós vamos deixar o espaço. Daqui para aqui, esse lado é do relevado. Daqui para aí para ali custa 3 metros? Imagina, dali... O treinador do Ferroviário de Maputo, Carlos Manuel